Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de combinação e vamos iniciar pelo problema 20. Em um plano marcamos 10 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Quantos segmentos de reta podemos traçar ligando esses pontos 2 a 2? Então, veja bem pessoal, nós temos aqui os 10 pontos, ok? E eu queria traçar segmentos. E um segmento eu preciso de apenas 2 pontos, né? Então, por exemplo, o segmento AB, acabei de destacar. Posso destacar também o segmento JG, ok? E existem vários que nós podemos destacar aí, ok? E nós queremos calcular que quantidade é essa de segmentos que são possíveis, né? A partir desses 10 pontos. Então, veja que nós temos duas decisões para tomar. A primeira decisão é escolher um dos 10 pontos. Né? Por exemplo, escolhi o ponto A. Depois, escolhido o ponto A, eu tenho 9 pontos para escolher. Né? Então, por exemplo, posso escolher o A e o B, é um segmento. Depois eu posso escolher o A e o C, é um outro segmento. O A e o D é um outro segmento. E por aí vai. A questão é, se nós fizermos 10 vezes 9, nós estaremos contando alguns segmentos a mais, né? Porque, veja, escolhido o AB, o BA é o mesmo segmento, o CA também é o mesmo segmento, o DA é o mesmo. Ou seja, nós conseguimos montar aquele quadro, ok? Cada coluna desse quadro tem duas fileiras, porque eu estou montando duplas, certo? Então só tem 2 fatorial de permutações dessas duplas, que dá exatamente 2 linhas. Ou seja, estamos interessados em saber quantas colunas tem. Então vamos lá, usando o PFC e depois descontando as duplas repetidas. Então eu tenho 10 pontos para escolher inicialmente, depois sobram só 9. E agora descontando as repetições, cada dupla aparece 2 fatorial de vezes. Isso vai dar 45. Então nós temos 45 segmentos distintos quando nós temos 10 pontos disponíveis, ok? Se a pergunta fosse, quantos triângulos podemos formar tendo 3 desses pontos como vértices? Vamos montar um primeiro triângulo. ABC é um primeiro triângulo. ABD é um segundo triângulo, certo? E tem vários. Então eu tenho 3 pontos para escolher. Será que, usando o PFC direto, nós teremos a quantidade de triângulos? A resposta é não, porque escolhido o triângulo ABC, se nós modificarmos a sequência de letras, no caso dos vértices, né, nós vamos ter o mesmo triângulo. Então, esclarecendo, quando eu tenho o ponto A, o B e o C, e eu monto um triângulo a partir desses 3 pontos, olha só, qualquer organização desses 3 pontos é o mesmo triângulo. Ou seja, se eu tenho 3 elementos para permutar, esses elementos eles vão aparecer aqui em formato de 6 anagramas, não é isso? Que vai dar exatamente 3 fatorial. Então, nós montamos aquele quadro com todos os anagramas possíveis. Cada coluna dessa tem 3 fatorial de anagramas repetidos. Nós queremos contar os distintos. Então, nós queremos saber quantas colunas tem, certo? Nesse quadro. Então, nós vamos fazer o quê? Primeira decisão, pensando no PFC. 10 possibilidades, depois sobram 9 pontos, depois 8. Tudo isso dividido por 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que
cada um dos trios vai se repetir. E aí, abrindo aqui as nossas continhas, vai ficar o quê? 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. E aí, simplificando, conseguimos dividir o 9 por 3, que vai dar 3. O 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4. Então, no numerador está sobrando aí para nós 10 vezes 3 vezes 4, que vai dar 120. Então, existem 120 triângulos quando nós tomamos aqueles pontos, aqueles 10 pontos, né, de 3 em 3. E o problema 21, pessoal, é o seguinte, é um problema bem legal, interessante, também envolvendo geometria e as combinações. Olha só, considere 7 pontos em um mesmo plano. 4 pontos, olha lá, na reta R e depois 3 pontos na reta S. Vai visualizando aí na figura. Quantos triângulos esses pontos determinam? Bom, para a gente poder formar um triângulo, nós precisamos de 3 pontos. E olha só o que vai acontecer. Olhando para a reta R, eu poderia pegar 2 pontos na reta R, por exemplo, poderia escolher o ponto A e o ponto B, certo? E depois eu preciso de um terceiro ponto, que ele não pode estar na reta R, porque eu preciso formar um triângulo. Então eu preciso escolher um ponto agora na reta S. Por exemplo, pode ser o ponto P. E dessa maneira eu consigo construir um triângulo ABP. Esse é um possível triângulo. Poderia ter escolhido de outra forma. Poderia ter escolhido o AB e depois o ponto Q e ter fabricado aqui o triângulo ABQ. É mais uma maneira de construir um triângulo usando 3 pontos, né? Essas retas. Mas esse é um caso, né? Onde eu estou escolhendo 2 pontos na reta R. Eu poderia escolher 2 pontos na reta S. Por exemplo, P e Q, ok? E o ponto D, que está na reta R. E, dê uma olhada, vai fabricar mais um triângulo. PQD. Então, é o seguinte, nós temos 2 etapas a cumprir. Primeira etapa, vamos escolher 2 pontos em R e um ponto em S. Ok? A questão é, como que eu consigo escolher 2 pontos em R? Porque escolher um ponto em S tem 3 possibilidades. Pode ser o ponto P, Q ou R. Ok? Agora, escolher 2 pontos em R, precisamos ter cuidado. Por quê? São 2 decisões. Eu vou escolher 2 pontos. Eu tenho 4 pontos disponíveis. Eu tenho os pontos A, B, C e D. Quando eu for escolher o primeiro ponto, eu tenho 4 opções. Depois eu tenho 3. E está dando 12. Mas será que essas duplas são todas distintas? Veja bem, quando eu monto o casal AB e inverto BA, é o mesmo segmento, é a mesma escolha. O AC é o mesmo do CA e por aí vai. Quer dizer, nós temos que combinar 2 pontos entre os 4. Então, pelo PFC, eu vou ter que fazer 4 vezes 3, e depois ainda dividir por 2 fatorial. Ok? Isso vai dar 6. Então, escolher 2 pontos na reta R me dá 6 possibilidades. Tudo bem, gente?
Deixa eu colocar tudo isso em azul para ficar em destaque. Então, olha só. Então, com 2 pontos em R e 1 ponto em S, pelo PFC, vamos lá? Decisão 1. Eu vou economizar aqui na escrita. 2 em R. Digo, 2 pontos, certo? Tem 6 maneiras de se fazer isso. Decisão 2. 1 ponto em S. Tem 3 possibilidades. Nesse caso, total de maneiras de construir um triângulo com 2 pontos em R e 1 ponto em S. 6 vezes 3. Que é 18. Então, existem 18 triângulos quando a gente escolhe 2 pontos em R e 1 em S. Nós vamos raciocinar da mesma maneira, pensando agora que eu vou escolher 2 pontos primeiro na reta S. Então, olha só. Escolhendo 2 pontos em S e 1 ponto em R. Olha só como é que vai ficar. São 2 etapas, de novo, ok? E nós vamos calcular de quantas maneiras dá para fazer cada um dos casos. Escolher um ponto em R, só tem 4 pontos lá. Então, eu já sei como agir ali. A questão é, como é que eu escolho 2 pontos em S? Veja, os pontos para a gente escolher são os pontos P, Q e R. E a observação que deve ser feita. PQ é uma possibilidade, PR é outra, QR é outra. Só que nós sabemos que PQ é o mesmo de QP, RP, RQ. Então, o PFC sozinho ele não resolve o problema para a gente. Nós vamos ter que fazer o quê? Lembrar que nós temos 2 decisões e 3 elementos disponíveis. Então, eu tenho 3 opções para a primeira escolha, depois 2. Só que aparecem as repetições, né? Cada uma das duplas aparece 2 vezes, né? Que representa 2 fatorial. Isso vai dar 3. Então, tem 3 maneiras de escolher 2 pontos na reta S. Pelo PFC, vamos lá, calculando o total. Decisão 1, 2 pontos em S. 3 maneiras de se fazer isso. Decisão 2, 1 ponto em R. Tem 4 maneiras de se fazer isso. Para esse caso, total aqui, né, pelo PFC no caso, eu tenho 3 vezes 4. Tenho 12 triângulos. Qual vai ser a conclusão, então, pessoal? Quantos triângulos são possíveis? Tomando os pontos das retas R e S. Nós achamos 18 pontos no primeiro caso e agora 12. Total, 30 triângulos. Ok, pessoal? Isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.